E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu quero meditar hoje em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero usar como tema dessa mensagem hoje os três batismos. Aqui esse texto ele está mostrando três tipos de batismos que João Batista está falando aqui. Primeiramente, é bom a gente entender o contexto em que João está falando. No capítulo 3 aqui de Mateus, João está pregando e pessoas estão vindo de todo lado de Israel e sendo batizados por ele, confessando seus pecados, são batizados por ele. Versículo 5 diz assim: A ele vinha gente de toda Jerusalém, Judéia e toda a província do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Versículo 7: Vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da condenação futura? Produzi frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais que vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque vos digo que destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Então João Batista ele estava batizando as pessoas que vinham ali da região e que essas pessoas confessavam seus pecados e eram batizados, até que chega os fariseus, que na verdade não foram lá para ouvir a sua pregação, antes foram lá para criticá-lo, para achar algum defeito nele, algum erro em sua pregação. E ele diz a eles, raça de víbora, e começa aquela pregação mais dura dele que conhecemos. E depois ele vai falar a respeito do batismo. Eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados. Então esse é o primeiro batismo que está descrito nesse texto aqui. O batismo de João. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, era comum as pessoas descerem as águas. Ele batizava as pessoas com água para o arrependimento. Isso mostra que uma pessoa ela só pode ser batizada nas águas quando ela realmente arrependeu dos seus pecados, quando ela confessou Cristo, é uma confissão pública de arrependimento e de que está vindo para uma nova vida em Cristo. É isso que significa o batismo. Morreu para o velho homem e renasce para uma nova vida em Cristo. Nós vamos ver que os apóstolos praticavam isso por todos os lugares que passavam. Então, este é o primeiro batismo. E lembrando, repetindo, tem que ser uma pessoa que já tenha idade para decidir entre o bem e o mal, porque é batismo para arrependimento dos pecados e uma criança não tem do que se arrepender. O segundo batismo, ele fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e depois com fogo. Com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo a Bíblia diz lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, que quando cremos somos selados com o Espírito Santo da redenção. No momento que uma pessoa crê em Cristo, ela é selada, o Espírito Santo vem fazer moradia nessa pessoa. Então ela é batizada com o Espírito Santo, porque ela se torna templo. A Bíblia diz, não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Quando crestes, fostes selados com o Espírito Santo da redenção. E na verdade, somente o fato da pessoa crer já é uma obra do Espírito Santo nela, porque o ser humano, ele não é capaz de crer sem o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos dá arrependimento, que convence do pecado, da justiça, do juízo e nos guia a toda a verdade. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas e quando as pessoas falam em línguas, recebem dons? Aí é outra coisa, é o enchimento do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, isso é outra coisa. Mas o máximo que um cristão vai receber é o Espírito Santo, não existe nada acima do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus mesmo fazendo morada em nós.
Por isso que aqui o último batismo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente acredita que o batismo com fogo é um enchimento maior do que o Espírito Santo, do que o batismo com o Espírito Santo. Mas nós não podemos receber nada acima do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus mesmo em nós. Deus fazendo morada em nós. Então não há nada acima dele. E neste contexto aqui, o fogo, ele é negativo. Versículo 10 vai dizer assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Versículo 12: ele traz a pá em sua mão, e separará o trigo da palha, e recolherá o celeiro do seu trigo, e colherá e queimará a palha no fogo que jamais apagará. Então, neste contexto aqui, fogo é negativo, ele está falando da condenação do inferno. A Bíblia diz que os justos irão para a vida eterna, os ímpios para o castigo eterno. Também a Bíblia diz sobre o lago de fogo e de enxofre. É isso que ele está falando. Jesus é o batizador, é ele que batiza aqui, com o Espírito Santo e com fogo. Aquelas pessoas que reconhecem em Cristo, seu Senhor, Salvador, se arrependem dos seus pecados, elas morrem para o velho homem e renascem para uma nova vida e são seladas com o Espírito Santo, no momento que nascem de novo. E como eu já falei, só o fato da pessoa reconhecer Cristo já é uma obra do Espírito Santo. Aquele que resiste, ele será lançado também no fogo, só que no fogo do inferno e condenado eternamente. Então são 3 batismos aqui. O batismo de João, que é a confissão pública de arrependimento e de opção por Cristo e novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, quando crê, é selado com o Espírito da redenção, e o batismo de fogo, que é a condenação para aqueles que não se rendem a Cristo. Obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.